Você já tentou separar completamente o trabalho da vida pessoal? Pois é, isso não existe, gente. E acreditar nessa divisão pode ser a razão de muito estresse, frustração e também decisões erradas. Esse é o tema do nosso episódio de hoje, onde a gente vai falar sobre como os problemas da nossa vida pessoal atravessam as portas da empresa e como os problemas da empresa também atravessam as portas de casa. Mas antes de apresentar as minhas convidadas mais que especiais, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que tornam esse projeto aqui possível, né, gente? Então, eu quero agradecer a Omie, o maior ERP de gestão financeira e também de soluções para empresas contábeis do nosso país. E a VR Soluções para a gestão de pessoas, que nos ajuda inclusive com receita incremental. E também as marcas que nos apoiam, como a Faz Educação e Gestão de Negócios, que gerencia minha carreira como palestrante e mentor, a Tática Gestão Contábil, minha empresa de contabilidade há 17 anos, e a Forci, o único sistema de precificação e vendas de serviços contábeis do país. Apresentando as nossas convidadas, a Adriana Matos, ela sai de estagiária a empresária contábil. A Adriana é aquela contadora de formação, por formação e também por paixão, gente. Ela também é mentora e acelera o desenvolvimento de pessoas e de negócios com as estratégias mais eficientes do mercado. Tem uma vasta experiência em gestão empresarial e também, né, Adri, é reconhecida por uma capacidade gigante de transformar desafios em oportunidades. Olha que bacana. Ela constrói processos sólidos e impulsiona com resultados consistentes qualquer empresa que você colocar na mão dela. Tem a Carolina Porsani também aqui, uma grande convidada, é sócia da Porsani Consultoria, uma empresa contábil com mais de 20 anos, que fica em Alphaville, São Paulo, um lugar super próspero, né? É contadora desde os tempos em que não existia internet, eu nem sei como isso acontecia. É uma das idealizadoras do Network Café e do podcast Fala Carol, onde promove conversas sobre liderança feminina. Também foi a primeira mulher presidente de um grupo com 40 empresários da região. Apaixonada por viagens e por conectar pessoas, a Carolina venceu um câncer de mama e trabalha para inspirar por meio de autenticidade, coragem e visão de futuro. Eu estou com duas grandes convidadas aqui na minha frente e eu estou muito honrado, muito feliz mesmo de estar aqui nessa sala onde a gente conversa coisas tão importantes com duas pessoas tão importantes, tão cheias de significado e que com certeza vão compartilhar muitas coisas aqui para quem está assistindo a gente sair ainda mais transformado, né, minha gente? Que delícia! Honra fazer parte dessa sala com pessoas bacana. Tão especiais. Fabiano, você já sabe o quanto eu admiro como empresário, como mentor e mais ainda como ser humano. Obrigado. Carol é uma pessoa que eu também admiro muito e que tive o privilégio de encontrá-la na minha jornada. Então, realmente, me sentindo muito grata, muito feliz e muito realizada por fazer parte dessa sala. Obrigada. Nossa, eu que agradeço. Eu quero Obrigado, agradecer. gente. Essa sala aqui tá de peso. Desculpa, não é pra qualquer um. Muito Muito não é pra obrigada. qualquer um mesmo não, viu? Me senti Vocês são muito demais. honrada aqui pelo convite, Fabiano, por todo o carinho que você tem, transmite, pelo profissional e pessoa que você é. E a gente sempre tem conversado, eu gosto muito das nossas conversas. A Adriana, que a gente já encontrou, se encontrou em outros lugares. E sim, uma delícia. Estou muito feliz por estar aqui. Muito que bom, gente. Eu que estou muito feliz e honrado, né, de trazer vocês, de vocês terem aceitado, inclusive, o convite. É aquilo que eu digo, né? Aqui nessa sala a gente só traz pessoas que realmente têm uma consistência muito grande, têm uma verdade muito grande para entregar. Porque o propósito é esse, né? A gente compartilhar tudo que a gente aprende, as nossas experiências, o que deu certo, o que deu errado, para fazer com que essas pessoas que estão assistindo a gente também se sintam próximas de todas essas possibilidades que a gente tem na vida, né? Nem tudo começa perfeito, nem tudo finaliza muito perfeito, mas tudo que a gente faz, se a gente fizer com amor, com paixão e também com estratégia, com inteligência de negócio, a gente consegue levar para um resultado sensacional, eu tenho certeza, né? Seja na vida pessoal ou na vida profissional. E aí eu já quero começar aqui, né? Antes de tudo, eu acho que seria interessante a gente falar um pouquinho sobre a história de vocês. Para quem ainda não conhece, ou para quem já conhece, também relembrar
né? Como é que funcionou essa trajetória aí na contabilidade, antes da gente começar a falar sobre como os problemas da empresa atingem a nossa vida pessoal, como os problemas da nossa vida pessoal também influenciam, né, no nosso comportamento na nossa empresa. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Quem é que começar? Por favor. Ordem alfabética. Nessas horas o pessoal adora. Ou primeiro as damas, ou nesse caso, ordem alfabética. Isso é ótimo. Não, só vou querer agora ir para entrevistas com a Adriana. Pois é, então não tem jeito. Bom, meu nome é Adriana Matos, como já foi citado. Eu sou empresária, contadora, diretora da Persson Consultoria, que é uma empresa com 3 unidades. Nós atuamos em Santo André, Grande São Paulo, Jundiaí, interior de São Paulo e Minas Gerais. E a minha jornada começou desde muito novinha. Eu comecei a trabalhar, por incrível que pareça, porque isso hoje é quase inadmissível, mas eu fui ajudar um vizinho ali com 12 anos e nunca mais parei de trabalhar. Olha só. Comecei trabalhando de vendas no varejo, trabalhei 10 anos. Depois entrei no universo contábil, trabalhei um pouquinho numa empresa de contabilidade, até que eu entrei como estagiária na Persson Consultoria. Entrei como estagiária dentro da área fiscal, passei por todos os papéis, né, por todas as funções, até me tornar diretora da área fiscal, e há mais de 12, 13 anos, a gente vai perdendo a conta, porque chega uma hora que você começa a fazer conta e começa a entregar a idade, eu me tornei sócia da Persson, né, então eu atuo na Persson há mais de 20 anos, e foi uma jornada muito, muito gostosa, muito prazerosa, muito cheia de propósito, muito cheia de verdade, onde eu fui me permitindo florescer, viver, né, todos esses papéis. Sou apaixonada por desenvolvimento humano, então desde que me tornei líder dentro da Persson, até por ter sofrido um bocadinho com lideranças anterior a isso, eu tinha muito receio, eu não sabia exatamente o que eu queria, mas eu tinha muita clareza sobre o que eu não queria, e eu não queria, se não fosse para ajudar, eu não queria atrapalhar a vida de ninguém. Então, eu sempre me dediquei muito no aspecto liderança, e eu não tenho dúvida que isso me ajudou muito a me solidificar como pessoa, e o que acabou contribuindo muito para o negócio e para minha carreira de modo geral. Perfeito. Ou seja, de estagiária a empresária contábil mesmo, né? Mesmo. Sucesso. Um sucesso, né? Parabéns, Dri. Obrigada. E você, Carol? Bem, eu sou Carolina Porsani, eu venho aí de um processo de sucessão, mas meu pai trabalhou muitos anos em multinacional e depois ele teve o escritório dele e ele falou, bem, primeiro eu não tive escolha, né? Você faz contábeis, depois vê se é contábeis. E aí eu acabei me apaixonando pela área. Eu não sei se é tanto pelos números ou pelas pessoas, porque às vezes quando fala contábeis, as pessoas pensam tanto em números. Exato. E eu acho que as pessoas que fazem os números são essenciais. E aí eu me formei e também fui trabalhar em algumas multinacionais, em área de telecomunicações, no comércio, e com isso, aí ganhando experiência, meu pai falou, não, eu tenho um escritório aqui, vamos juntar forças. Eu fui trabalhar junto com meu pai, então agora já vai fazer 25 anos que tenho um escritório, e aí também eu passei por todas as áreas, nas empresas e dentro do escritório, e aí hoje também você é apaixonado por pessoas, também sou apaixonado por pessoas, mas sabe que uma coisa que eu sou apaixonado pela conexão das pessoas. A gente está aqui é porque teve essa conexão. Perfeito. E o network em si, de conhecer as pessoas, a história, e eu sou bem apaixonada por isso. Que bonito, né? Estamos com as pessoas certas aqui. Mas veja, a gente está falando de pessoas. E muitos dos nossos problemas na empresa, por exemplo, ou até das nossas relações pessoais, né, dos nossos problemas no dia a dia, da nossa vida pessoal, também são influenciados ou são consequência das relações com as pessoas, né? E com a gente mesmo também, da nossa complexidade toda. Então, o que é que eu queria saber de vocês? A opinião em relação. Realmente dá para a gente separar completamente a vida pessoal da vida profissional? E aí? Polêmico, né? Polêmico isso, né? Polêmico, mas, assim, na minha opinião, é um mito, né? Eu já tenho mais de 40 anos, então é um mito que eu ouvi por muito tempo, isso no mercado de trabalho. Não, mas você tem que separar. E no que eu acredito é que existem
papéis. Exato. Né? Nós estamos num papel de criadores de conteúdo aqui nesse momento, assim como nós temos um papel de gestor da empresa num outro momento, nós temos papéis de mãe, pai, esposo, esposa, nós temos papéis, mas nós não conseguimos nos separar, porque nós somos únicos. Perfeito. Nós precisamos, sim, adequar, de acordo com o ambiente que você está, você assume um papel, ok, mas sem essa coisa de separar, isso é um baita mito, não tem como você estar passando por um problema muito grave na tua vida pessoal e você achar que você vai ter a melhor performance profissional naquele momento, assim como não tem como você estar ali com um problemão dentro do teu negócio e você achar que você vai chegar em casa e vai esquecer completamente do que aconteceu, completamente né? o que aconteceu, né? Eu acho que, e principalmente de acordo com o papel que você vai ganhando ali, que você vai tendo dentro do negócio de modo geral. Quanto maior a responsabilidade, mais difícil é fazer essa divisão. E quando o nosso cérebro, ele não entende o não, né? E aí as pessoas confundem, porque entendem que esse equilíbrio, ele precisa ser linear, a quantidade precisa ser exata, eu trabalhei X horas, eu tenho que ficar X horas, né? Exato. E não é dessa maneira. Não funciona. Quando a gente fala, não, eu tenho que separar, é porque você já não conseguiu separar. Exatamente. Né? Eu acho que a gente precisa aprender a seguir uma jornada entendendo que somos únicos e respeitando esses nossos papéis. Claro, perfeito. Respeitando, inclusive, a nossa sensibilidade, porque eu acredito que no momento em que você pensa em separar completamente a vida profissional da vida pessoal, você teria que bloquear a sensibilidade, né? O seu sentimento. Porque muito do que a gente leva não é questões técnicas para casa, é muito da repercussão que aquelas questões técnicas podem causar ou estão causando na nossa vida, na nossa empresa. Da mesma forma que quando a gente leva para o trabalho os problemas de casa, a gente teria que desensibilizar tudo que a gente sente em casa, com a família, os sentimentos todos que a gente tá passando, para chegar na empresa e esquecer completamente daquilo que ficou lá fora. Pode dizer, Carol. Também é totalmente mito, até me tirou um peso agora. Minha mãe, meu pai, minha irmã e clientes que são empresas familiares, não tem como, né? Você precisa separar, mas quando você não conhece a pessoa, você já vai para um racional, imagina quando você já vai para um emocional, imagina quando você está ali no dia a dia, não tem, você envolve o emocional, e quando você envolve o emocional, aí vem à tona muitas coisas. Eu acho que o importante é não colocar debaixo do tapete, porque aquele montinho vai virar grande e você vai tropeçar. Verdade. Então, o importante é, você tem um problema, vamos trazer aqui, vamos conversar, e mesmo que seja ali na família, ou alguma coisa no trabalho, porque vai respingar na empresa, não tem outra forma. Perfeito. Até a questão dos colaboradores, eles já percebem, sentem. Sim. Tanto tempo juntos, eles já sabem. Então, acho que sempre a transparência é o melhor caminho. Concordo. Na verdade, assim, vejam, o que eu penso, né? A gente precisa entender que gerenciar as emoções é uma das grandes qualidades que a gente pode ter como ser humano. Seja não só profissional, mas eu digo no aspecto ser humano mesmo, não na vida só pessoal ou profissional. A partir do momento em que você consegue gerenciar isso, não significa que você vai bloquear o que está acontecendo, mas você vai equilibrar. Então, por exemplo, eu chego na minha empresa, muitas vezes, e eu estou com problemas em casa, ou às vezes são problemas comigo mesmo. E eu preciso entender que eu não posso contaminar a minha operação por conta dos meus problemas. Então, uma coisa é eu saber que eu não vou ter a performance técnica, provavelmente, que eu teria em um outro momento. Mas eu também não posso fazer com que a minha empresa seja refém dos problemas que eu trago de casa. Das emoções, né? Das emoções. Concorda? Concordo muito, e eu tava aqui, eu crio essa polêmica ou não crio essa polêmica? Cria, que dá audiência. É o seguinte, então, existe o mito de que você tem que separar vida pessoal e profissional. E a gente já falou aqui que isso não é dessa forma que as coisas funcionam. Gente, mas também não dá para misturar todos os papéis o tempo inteiro. Porque o que acontece? É isso, nós temos responsabilidades, papéis. E principalmente num papel de liderança, a gente inspira, a gente motiva.
E aí a gente não pode fazer de nenhuma das nossas áreas uma espécie de desculpa para que algo não funcione. Eu não estou funcionando no trabalho porque eu briguei com o namorado. Eu não estou funcionando no trabalho porque uma tia... Brigou comigo. Brigou comigo. Brigou com meu pai. Ou chegar em casa, eu não tenho paciência com a família porque o trabalho está um caos. Então, inteligência emocional é extremamente necessária e importante. A gente precisa entender os papéis. Agora, essa consciência, né? Eu acho que tudo tem um meio termo. A gente não precisa nem para um extremo, nem para o outro. Nem para o mito de que tem que separar totalmente e nem achar que está tudo junto e misturado, porque não está. Né? Eu não posso chegar numa reunião com um cliente, por mais que eu esteja, de repente, apreensiva com um problema dentro da minha empresa mesmo, eu não posso chegar para o meu cliente e falar, oi, só fala rapidinho porque eu estou com muito problema. Isso não é problema dele. Exato. Né? Então a gente precisa aprender a fazer essa divisão. Perfeito. Quer falar alguma coisa, Carol? Não, eu acredito que é isso mesmo. Eu acho que a base de tudo, eu acredito que seja o respeito. Porque quando ali as pessoas se respeitam, você vai ter tranquilidade para falar, mesmo que no momento tenha uma exaltação, uma emoção, claro. Mas depois você respira e você tem esse respeito. Para também não afetar as outras relações. Porque eu falo aqui do meu caso, né? É muito envolvimento. Depois, no final de semana, eu vou estar com meus pais, vou estar com os meus filhos, e eles vão ser os avós, então, e é uma delícia, eu quero isso. Então, se as coisas do trabalho interferir, não vai dar certo, acontecer. Né? Não precisa entender cada momento, ali são as suas decisões, não misturar, não que seja tranquilo. Não que seja a coisa mais fácil, né? Eu acho que também vem muito, você falou do mito, porque, então quer dizer, se você tem emoção, você não é um profissional, acho que vem daí também, né? Você misturar, então você não é profissional, não quer dizer que... Não quer dizer. Que você vai separar, mas o respeito é a base de tudo. Eu lembrei, vocês falando, de um processo que eu vivi, não tem muito tempo, lá na Tática eu faço treinamento quinzenal com o pessoal, com o time, em relação a processo de atendimento, de 15 em 15 dias. E era uma terça-feira, normalmente é na segunda terça-feira do mês, era uma terça-feira. O meu pai tinha feito uns exames, estava com alguns problemas de saúde, tinha feito alguns exames, e eu estava preparando na minha sala, lá no Flipchart, todo o processo do treinamento, colocando já no Flipchart, o pessoal ia levar isso para o auditório. E a Carol, que trabalha comigo, estava do meu lado, a gente trabalhando, de repente meu telefone tocou, e aí era uma notícia de que alguma coisa não estava tão bem com o meu pai. Estava a Deus estava bem, mas assim, naquele momento aparentemente não estava bem. E eu lembro que eu precisei parar, assim, eu parei, e a equipe já está organizada, porque aquele dia é o dia do treinamento, eles sabem, eles se organizam, a agenda, os atendimentos. E eu lembro que a Carol falou para mim e disse assim, ela me chama de Lindão, né? Ela falou, Lindão, olha, é melhor você não fazer o treinamento, é melhor você parar um pouco, de repente ir para casa, pensar em alguma coisa que você vai fazer, né? Eu falei, não vou fazer isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar com 2 problemas, porque eu vou ter um treinamento que eu não vou poder fazer nada agora, né? Então, assim, deixa eu fazer o treinamento e depois eu vou resolver isso aqui. E aí, eu precisei também aceitar que a minha performance no treinamento não seria a mesma, mas que só eu sabia disso e que eu precisava entregar aquilo que eu tinha prometido, né? Claro que não era um caso grave a ponto de dizer, o seu pai está indo para o hospital e você está dando um treinamento, não era isso. Sim. Mas era um diagnóstico, um possível diagnóstico, e eu precisava, bem, eu não vou conseguir resolver nada agora, deixa eu separar racionalmente aqui as coisas, ver como é que eu vou conduzir isso. São 40 minutos de treinamento, eu faço o treinamento, ninguém precisa saber disso, eu estou sabendo, eu entendo, e eu não posso me cobrar a ponto de dizer, olha, você tem que ser totalmente racional, esquecer... Não pode misturar nada. E você vai dar o treinamento lá como você faria caso nada tivesse acontecido. Não, eu fui fazer o treinamento. Durante o treinamento, várias vezes eu ficava pensando no meu pai, mas eu dei o treinamento, entreguei o treinamento e de lá saí para resolver e graças a Deus estava tudo certo. Foi mais uma especulação do que realmente um diagnóstico negativo. Mas foi bem complicado, né, no dia. E eu precisei também me cobrar menos e aceitar que eu não teria aquela performance toda que eu estava acostumado a entregar.
Então, eu acho que essa aceitação, essa consciência de você entender o teu momento e também essa consciência de dizer, eu não posso prejudicar a minha empresa agora, eu não posso contaminar o meu time agora, eu não posso baixar a energia do time, porque vai todo mundo ficar ali conversando sobre uma coisa que ninguém sabe nem se realmente é verdade. Então, deixa eu fazer o que eu preciso fazer e depois eu resolvo as outras questões. Eu acho que vem muito disso também, sabe? Você, claro, equilibrar, porque você precisa ser racional para muitas coisas. Eu acho que o equilíbrio emocional, ele vem porque você coloca razão em algum lugar ali para equilibrar as emoções, né? E a gente se cobra menos também com tudo isso. Concordo, já passaram por alguma situação específica assim, onde estava um problema ali, vocês precisavam entregar algo na empresa e vocês enfrentaram aquilo para depois pensar em outra situação, para resolver outra questão? A Adriana tá ali pensando. Incontáveis. Você tá pensando qual delas? Qual delas? Porque, imagina só, né? Eu tenho 2 filhos e o mais novo, a minha mãe se aposentou muito assim que ele nasceu, então eu diria que ficou um pouco mais tranquilo. Mas o mais velho, não. E assim, quantas vezes eu estava no meio de uma reunião, alguém me ligava da escola, o coração sai pela boca, Nossa, você falta morrer, aí atende, oi... Tá, como que ele tá? O que tá acontecendo? Não, mãezinha, ele tá com dor de garganta. E é isso. Respiro e falo, bom, se eu for correndo e largar tudo aqui, eu vou chegar lá, eu não vou conseguir instantaneamente sarar a garganta dele. Então, ele tá bem, ele tá seguro. Exato. Ótimo. Eu vou concluir a minha reunião, porque o meu cliente saiu de longe, porque o meu cliente está esperando. Eu vou concluir a minha reunião e depois eu vou cuidar ali do meu filho. E isso não... E a questão da aceitação, você deu um exemplo muito bacana, eu fico fazendo essas caretas, que eu fico pensando e validando, falando, é isso! É bem porque isso, né? a gente precisa aceitar. Naquele momento, talvez eu não tenha sido uma mãe 100%. Porque uma mãe 100% eu tinha que ter largado tudo. Eu já ouvi isso, tá? Uma vez eu fui deixar meu filho na escola, ele estava com um resfriado e eu tinha compromissos que realmente era muito complicado de administrar. E eu fui deixar na escola e a pessoa que recebeu ele na escola falou: nossa, meus filhos são sempre em primeiro lugar. Não sei como você tem coragem. E eu saí chorando. Nossa. A diretora da escola ouviu e depois me ligou. Que assertiva, né? Mas algo que me magoou numa profundidade até eu entender que gente, faz parte. Eu não estou preocupada em tirar 10 em tudo. Eu estou preocupada em passar de ano. Se eu fui uma mãe 7, uma empresária que tirou 7, eu passei de ano e está ótimo. Né? E é isso aí que é o equilíbrio. Equilibrou. Verdade, total. Adorei. É muito isso. Muito isso a culpa de mãe também. Eu não tenho filhos, né? Então eu não sei ainda como é isso. Mas com Matias eu fico preocupado muitas vezes. Pois é. Mas aconteceu, né, o ano passado, não tem como deixar de falar, foi diagnosticado de câncer de mama, então tive todo esse processo e foi um choque para todo mundo, na família, no escritório. Mas ao longo, quando vai passando o tempo, então eu tive aí, né, o diagnóstico, fiz quimioterapia, depois eu fiz a cirurgia, a rádio, então um processo de quase um ano. Então quando eu descobri, eu falei, em um mês, né, faz e resolve, porque na minha cabeça era ali tirar e resolver, e é muito mais complexo. Então foi um ano de tratamento. Então eu tinha que adaptar algumas coisas, senão também todo mundo ia pirar. Com certeza. E é engraçado que hoje ainda falo com alguns clientes e falo, nossa, eu não sabia que você teve? Porque muitas vezes a gente tá ali, né, ou a gente tá falando no WhatsApp, ou faz uma ligação, e você não vai, eu tô aqui passando mal, tô aqui no hospital. Exato. Não tem isso. Mas também você fica mais vulnerável e aceita mais a ajuda das outras pessoas, que muitas vezes a gente nega. Muitas vezes a gente se acha forte, não preciso de ajuda, não, eu preciso de ajuda, eu vou precisar nesse momento, agora eu não consigo. E eu acho que quando a gente mostra essa vulnerabilidade também, as pessoas vêm ajudar. Então, nesse momento do escritório, foi importante, as coordenadoras ficaram muito à frente do negócio, então elas tiveram mais autonomia. Então, de certa forma, o que eu tinha ali um pouquinho lá do operacional foi bom nesse sentido.
Perfeito. E lógico, né, meus pais ali sempre presentes, o meu marido, então todo o tratamento, o meu marido estava ali comigo, e meus pais dando suporte ali para casa, para as crianças. Então, eu falo, é um trauma, mas me fez uma nova pessoa, um outro olhar que desperta que não tem como. Então, hoje, fazer as coisas talvez um pouco mais calma, eu estava conversando, né, tomar um café com uma amiga, por que não? Exato. Quantas coisas podem acontecer ali, o despertar para um outro mundo, como uma viagem faz. Perfeito, ela adora viajar, né? Eu também. A gente adora, também. É tão bom viajar. Abre uma janela, uma porta, tudo na mente, depois que você vai... Esses dias eu estava pensando, eu preciso de férias, mas eu falei, gente, eu acabei de voltar de férias, eu acho que não vou ser muito compreendida. Eu tô precisando de férias também, já disse, eu preciso de férias. Mês que vem eu tô entrando de férias. Quer dizer, no mês que vem, deixa eu ver se o episódio vai ser lançado. No mês que vem. E como é importante, que você falou da ideia ter sido num domingo do podcast, não Sim. é à toa, porque é um momento ali que a gente tá relaxado. Então, Perfeito. O café com a amiga é isso. É esse despertar. Que às vezes a gente não deixa na correria do dia a dia, não posso, eu tenho marcado, eu tenho que ir. Por que eu não posso? Eu tenho que ir, eu tenho que fazer isso, né? Tudo tenho que ir, né? Ô, Carol, agora eu fiquei, me despertou uma curiosidade, se sinta muito à vontade de compartilhar ou não, mas como foi quando você descobriu que você estava com câncer? Como foi que você falou isso na tua empresa, né? Você chegou a convidar para uma reunião, para informar o que ia acontecer dali para frente, porque claro que você ia passar por um processo, você passou por um processo, ali você, vou passar por um processo que talvez eu não consiga vir, para evitar especulações é melhor já falar, né, com todo mundo, isso vem muito até da própria cultura organizacional da empresa, né, essa questão toda de transparência. Como foi que você conduziu isso? Porque agora eu fiquei curioso. Primeiro, a gente nunca imagina passar numa situação dessa. Eu estava viajando com meu marido e as crianças, para contar um pouquinho do diagnóstico, Sim. e as crianças estavam com meus pais. E eu tinha já sentido um nódulo, mas como eu estava nessas corridas de 5 km, estou treinando muito, eu estava achando que estava treinando muito, achei que era isso. E nessa viagem, perto ali de Santos, eu falei para meu marido, olha, quando a gente sair daqui, vamos passar no hospital e ver, porque eu estou achando também estranho. Enfim, passei no hospital e de lá eu fiquei. Então, eu abri um chão, assim. No primeiro exame, no primeiro ultrassom, ele falou, é grave. E hoje, pensando assim, a médica falar assim, foi um choque, mas ao mesmo tempo já me despertou, é grave, vamos ver o que tem que fazer e resolver. De lá eu não saí, então aí já foi ressonância, biópsia, acho que tudo que eu fui espetado em um ano fui a vida inteira. Imagina. E naquele momento eu peguei e falei para o meu marido, eu tô casado há quase 20 anos, falei assim, só tá o corpo aqui, eu preciso que você ligue para meus pais e explique a situação. Então ele ligou, e aí, tipo, ali no hospital, e aí meus pais ainda sem entender o que estava acontecendo, comecei, enfim, aí fui para casa, que ele estava com as crianças, né? Sim, claro. E aí naquele período, até a gente entender como que ia ser o tratamento, de fato, a gente contou para as funcionárias quando soube o que realmente estava acontecendo, então o diagnóstico, mas sim, a gente se reuniu com as coordenadoras e falou, olha, está acontecendo, eu fiz os exames e eu estou com câncer de mama. Então, agora vai começar um processo. E nisso elas me ajudaram muito, porque muitos problemas que eu antes trazia, elas viram que elas conseguiam resolver. E quantas coisas hoje, né, no dia a dia as pessoas trazem problemas Sim. pequenos, mas na verdade às vezes querem atenção, me ajuda, ou validar alguma coisa que elas já têm a resposta. Mas sim, foi importante falar com elas para saber o que estava acontecendo e até para dar esse direcionamento. Claro, porque você passou a se ausentar mais da empresa, né? A rotina mudou. Foi. E aí, até para evitar algumas especulações mesmo, dizer o que está acontecendo é importante, né? E depois para frente, foi muito interessante, porque eu ainda não tinha começado a rádio e a gente estava no Outubro Rosa. Então, eu comecei a entrar em contato com os clientes para falar, você não quer que eu vou fazer uma palestra aí? Porque eu acredito que nada é por acaso. Claro. E aí eu comecei a fazer algumas palestras dentro dos clientes para falar sobre a conscientização do Outubro Rosa. Então, coisas vão acontecendo que são essas conexões, que por não ser por acaso, vão surgindo outras coisas. E veja, é inevitável que um problema pessoal não reverbere de alguma forma na empresa.
mesmo que seja para o bem, inclusive, né? Porque tem algumas coisas muito difíceis que acontecem na vida da gente, mas que também trazem outros pontos positivos, como, de repente, a empresa ficou mais engajada, deu para perceber a liderança bem mais, entender até com quem você pode contar, quem estava mais preparado para seguir, né? Claro que a consequência negativa é muito maior do que aquilo que a gente colhe de positivo dentro até da estratégia da própria empresa, mas foi importante você entender, olha, isso aqui está acontecendo na minha vida, eu vou precisar levar isso para a empresa, contar, eu vou me ausentar da empresa mais, eu vou precisar ter uma outra rotina, e veja, claro que impactou na empresa, não que impacte positivamente ou negativamente, mas que de alguma forma a informação chegou, né, e ela foi conduzida, está conectado, não tem como não conectar. Né? É interessante isso. E eu acho que também desenvolveu, que nunca a gente tinha passado por isso, uma sensibilidade nelas, na equipe em geral, porque você não sabe quando você está falando com a outra pessoa ali, o que está acontecendo. E nas palestras que eu fiz, eu falei, por que quando você vai falar com a pessoa, vai tá tudo bem? Ou você mandar uma mensagem, oi, que você saber se está tudo bem? E numa dessas, até de um cliente que eu mandei, ele falou assim, não está bem, meu irmão se suicidou, que foi uma notícia. Eu falei assim, nossa, então às vezes a gente vai tão automático e esquece do ser humano dessa questão, mas está bem, e desenvolver essa sensibilidade nelas. Então, muitas vezes a gente pergunta, né, vocês estão bem? E hoje elas me perguntam, não, você está bem? Estou vendo que você não está tudo certo. Então, é importante também ter desse outro lado, para saber como a gente está bem, porque às vezes a gente também não está. Sim. Tem uma frase que eu gosto muito, que é, todos nós temos duas vidas. E a segunda começa quando nós entendemos que só temos uma, né? Perfeito. A Carol está comentando, e não tem como não me emocionar, primeiro porque eu sou ser humano, segundo porque eu sou mulher, e terceiro porque aos 40 anos eu passei por algo bastante complicado, e que quando o tempo vai passando, isso vai cicatrizando e a gente chega quase a agradecer por ter passado por aquilo, porque traz tantos ganhos, você amadurece tanto, mas ainda assim você não quer que ninguém passe. É verdade. Por isso que quando a gente compartilha, é no sentido de falar, poxa, olhem para a vida por esse ângulo, sem ter que, de repente, passar e sofrer o que a gente sofreu. Perfeito. Né? Então, aos 40 anos, eu fazendo um exame de rotina, por acaso fui fazer uma ressonância com suspeita de uma endometriose, e eu fui diagnosticada com um nódulo relativamente grande no pâncreas, e câncer de pâncreas não tem cura. Isso. Foi um processo onde a minha vida ela mudou da água para o vinho. Uma pessoa que estava saudável, que estava bem, que estava cheia de planos, do dia para a noite. Isso choca muito, né? Imagina. Porque eu fui no médico, eu falei que nunca mais vou no médico numa sexta-feira. Fica um outro aprendizado. Deixa para segunda-feira. Porque eu tive que passar o final de semana inteiro remoendo tudo isso, e sem poder falar para ninguém. Falei só com o meu marido, mas sem poder falar com família, nem com ninguém, porque não sabia o certo. A única coisa que o médico abriu, ele me acompanha já há muito tempo, mas na hora que ele abriu esse exame, que era o menos importante, ele olhou e falou, esquece tudo que eu te falei até agora. E na segunda-feira, pela manhã, você vai buscar um oncologista. E ele é muito calmo, ele é muito sereno. Quando ele se comportou daquela maneira, que foi uma maneira forte, mas necessária, porque senão a gente não cai a ficha da gravidade. É claro. Foi um impacto muito grande. E aí eu procurei, passei por 6, 7 oncologistas até achar um oncologista que me desse algum tipo de esperança. Né? Todos os outros, de alguma maneira, pedia para eu aguardar meses, porque em meses, do tamanho que estava, se fosse um câncer, me mataria. E eu tive achei um cirurgião, um oncologista, foi feita a cirurgia, foi tirado o nódulo, tirei um bocadinho de coisa, cauda do pâncreas, vesícula, baço. Entendi. Umas coisinhas aqui. Mas, graças a Deus, hoje eu tenho uma vida normal, porque não era câncer. E aí foi tirado, todo o tratamento foi feito como se fosse, mas depois feita a biópsia e não era câncer, e graças a Deus a gente ganha essa segunda vida, esse segundo fôlego. Mas essa fase é uma fase muito
É porque você começa a repensar tudo, né? O que eu, de fato, tenho feito da minha vida? E por mais que a gente ache que saiba, porque todo mundo sabe que corre algum risco, mas é um risco remoto, é um dia, sabe? Aquela coisa de um dia. Quando, de repente, vem algo que traz um diagnóstico que fala, pode ser, que nem teve um dos oncologistas falou, pode ser situação de meses, ou provavelmente são meses. E aí você olha para um filho... imagino. Você não consegue, por exemplo... E aí, como não impactar o negócio? Porque, assim, por mais que eu trabalhei normal esse período, até porque eu queria procedimentar tudo e tirar o máximo possível da minha cabeça. Da cabeça, exato. Porque eu queria deixar a coisa o mais estruturada possível. Aí vem todo o racional no processo. Racional. Né? Aí vem tudo, vamos buscar o racional, até para se manter equilibrado. Porque o pessoal falava assim, eu não sei como que você tem coragem de trabalhar com diagnóstico. Eu falei, gente, assim, se eu ficar chorando em casa, eu vou morrer de depressão. Então, eu estou bem, eu não sinto dor, eu não tive que tomar medicação nenhuma, a questão era a cirurgia. E enquanto eu me preparava para a cirurgia, eu conduzia a vida ali, na medida do possível, no trabalho, em termos de procedimentar. Mas como falar de futuro? Não tem como. Não tem como. Como que eu podia falar, vou encabeçar um novo projeto a partir de agora? Não dava. Então, e nesse momento a gente aprende muita coisa. E essa questão do equilíbrio traz muito aprendizado, porque quantas vezes a gente olha para uma situação e a gente fala, eu sou insubstituível, eu tenho que fazer. E olha que eu amo delegar, né? Se eu não gostasse de delegar, não teria saído de estagiário. É verdade. Eu tive que delegar muito. Muito. Mas, por mais que eu já delegasse, hoje eu delego com ainda mais leveza, porque entendi que isso faz parte do processo. Eu acredito que é um trauma, né? E o trauma, ele gera transformação. Então, você muda esse olhar para a vida. E tem que acontecer isso mesmo, porque você passar por um trauma e nada mudar, então, outra pessoa. Você permite outras coisas que antes não se permitiria. E que a gente acredita que não dava tempo, que não era importante, ou que depois resolveria aquilo. Não, depois eu vou ter tempo para isso. Deixa um pouquinho, no próximo ano. Depois. Né? Até a busca mesmo por um médico, por exames, para se cuidar, a gente vai procrastinando, porque a gente acredita que vai dar tempo. Comigo isso não vai acontecer, né? Tá tudo bem. E aí, quando a gente vê, a coisa já está um pouco fora de controle, na verdade, né, da gente, do controle da gente. E a gente que gosta de controlar tudo, porque eu, pelo menos, sou muito controlador. E aí, eu sou muito controlador, mas eu tenho a consciência de que eu preciso descentralizar. Então, eu exercito isso. É um exercício e eu consigo, de fato, fazer acontecer. Vou dando aquela autonomia controlada, vou observando. Amigo, eu costumo falar que eu sou uma perfeccionista, controladora, tratada. Pronto. Somos os dois. Então, somos os dois. É o que somos, mas aí a gente aprimora, né? A gente cuida e vai... Vocês acham que a cultura organizacional, ela impacta e ela dá direção para esse nosso gerenciamento de emoções e todo esse equilíbrio dentro da empresa? Porque, por exemplo, a gente falou, né, sobre a Carol que chegou a fazer ali a químio e a rádio, não é isso? A cirurgia, enfim. E claro, você falou para suas coordenadoras, eu não sei se a Adri chegou a falar na empresa também, mas essa coisa da cultura, de trazer a necessidade do equilíbrio, os valores de você, de repente, ter ali o respeito acima de tudo, porque você pode descompensar também pelo teu nível de estresse. Então, você acha que dentro desse ecossistema, de toda essa ambiência que você tem dentro da sua empresa, a cultura vai direcionando e equilibrando você também, para você entender que ali você também tem alguns limites? Ou você nem pensa nisso? E é mais intuitivo mesmo, é algo mais... É de dentro para fora mesmo. Eu, nesse momento, eu me senti muito acolhida. E eu acredito que esse acolhimento veio também por causa da cultura da empresa, claro. Porque se elas não se sentissem acolhidas, não ia ser dessa forma. Então, apesar de ter sido pesado, mas não foi... foi doloroso, mas não foi pesado, acho que é isso.
Perfeito. É porque, assim, a gente está tratando agora de 2 assuntos que são extremamente graves, né? São graves. Sim. São diagnósticos que tiram a gente ali de um equilíbrio mesmo. Eu mesmo, nunca aconteceu comigo, mas eu nem sei como é que eu conduziria isso. Por isso que eu nem sei dizer se eu teria todo esse equilíbrio, porque eu falo assim, olha, hoje tem dias que eu chego na tática que eu não tô bem, e eu fico ali uns 5 minutos no carro, dentro do carro respirando, coloco uma música, às vezes eu já coloco uma música quando eu tô indo pro trabalho, para ver se muda um pouco do meu humor, da energia. Às vezes eu vou por outro caminho, pego a praia para dar e entro na empresa, e a coisa vai mudando, vai se acomodando, né? Mas tem coisas que são muito graves, né? Tem coisas que realmente tiram a gente ali, não só da zona de conforto, mas do equilíbrio mesmo, porque a gente está falando de continuidade de vida. É diferente de uma briga em casa, de um problema, um diagnóstico, às vezes, de uma gripe, de um filho que ficou doente, né? E que é um diagnóstico ali mais comum. A gente está falando de algo mais grave aqui, né? Então, eu acredito que a cultura, ela traz, inclusive, esse acolhimento que você está trazendo, está mencionando, porque, de fato, se as pessoas são bem acolhidas na tua empresa, se elas sempre foram bem tratadas na tua empresa, elas vão também fazer o mesmo por você. Elas estão acostumadas a viver isso dentro da empresa, né? Tem muito disso. Eu lembro que uma vez a gente teve, lá na Tática, a gente teve uma pessoa que o filhinho dela ficou bem mal, assim, chegou aí para cirurgia, ficou internado na UTI, mas foi uma coisa assim, de uma hora para outra. Acho que tem uns 2 anos isso, ou menos de 2 anos. E eu lembro que a equipe ficou muito impactada com isso, né? E muitas das coisas que aconteceram ali, de atitudes da equipe, aconteceu dentro dela mesma. A gente nem precisou conduzir enquanto empresa. Então, eles pediam para a gente fazer algumas orações durante a manhã. Então, a gente parava, fazia oração. Aí estava chegando, acho que era o Dia das Crianças. E aí eles se reuniram para fazer vários presentinhos. E alguns saíram para o hospital para levar o presente para o filhinho dela. E deu tudo certo, graças a Deus. Mas, veja, é muito dessa coisa de você entender até a repercussão da cultura dentro da tua empresa, o modus operandi, o dia a dia ali, as pessoas se sentem acolhidas, elas se sentem protegidas, seguras, então elas se comportam de uma outra forma, concordam? Plenamente, plenamente. De uma forma mais humana, né? A cultura, ela vai sendo sentida, atitude após atitude, né? E aí são nesses momentos mais desafiadores que a gente percebe. Eu não comentei com a empresa inteira, até porque eu não tinha exatamente o que comentar, porque enquanto não fizesse a cirurgia, enquanto não fizesse a biópsia, era uma cirurgia até então. Então, claro que as pessoas ficaram sabendo que eu ficaria ausente por conta de uma cirurgia, o que era cirurgia, mas sem entrar em tantos detalhes. E falei mais com as pessoas chaves sabiam. Emocionalmente estava frágil, então abala claro. E a gente se envolve e faz parte do show. Mas eu tive esse acolhimento, eu fui muito acolhida, mas eu percebi, eu senti que é algo realmente que já faz parte do dia a dia. A gente essas situações, elas só vêm para provar aquilo que nós já somos, aquilo que a cultura já é. Também tive um colaborador alguns anos atrás que passou por uma situação muito delicada e o acolhimento foi geral. Então, é como nós somos. E aí eu acho que o grande desafio hoje é a gente equilibrar essa linha tão tênue entre manter essa essência do respeito, do cuidado, do entender que por trás daquela atividade tem um ser humano. Perfeito. Mantendo esse equilíbrio de que ali é um ambiente de trabalho, que ali a gente precisa entregar resultado, que separar o que são problemas, né, e principalmente questões mais importantes e questões pontuais e etc., de coisinhas que acontecem no dia a dia. Intencionalmente, isso é algo que eu me preocupo e tento, de alguma maneira, equilibrar e que eu observo, e é algo que me preocupa um pouco, porque é isso, nem um extremo, nem o outro, né? Perfeito. Veja, quantas vezes o nosso colaborador sai de casa no melhor dia dele, ele quer produzir, ele está empolgado, ele chega na empresa com muita energia e, de repente, chegou o líder, o dono da empresa, com problemas pessoais, descontando em todo mundo, e aí
contaminou a equipe. Contaminou aquela pessoa que naquele dia faria uma grande diferença e que de repente seria até uma chave, uma virada de chave para aquela pessoa permanecer mais engajada, mais envolvida em todo o processo, e a gente acaba contaminando. A gente fala muito daquele colaborador que virou um dementador e saiu contaminando os outros, mas o líder também faz muito isso. Principalmente. Principalmente. Porque ele está na vitrine. O impacto dele é muito maior. Muito. E o dono da empresa, como ele é o dono da empresa, então ele aceita uma cultura de impunidade em relação a ele acha que ele pode tudo. Então hoje é meu dia de mau humor, vão ter que aceitar que eu estou de mau humor, porque eu sou o dono da empresa, é diferente de um colaborador que causa um problema e pode ser desligado. Então essa consciência, eu penso muito nisso, assim, sabe? Tem dias que, como eu falei, tem dias que eu não tô bem, mas eu entro na empresa dando o mesmo bom dia, do mesmo jeito, passo direto para minha sala, fecho a porta, coloco a plaquinha virada como ocupado, fecho a cortina, e aí eu já tô mais bloqueado até que eu me estabilize emocionalmente, que muitas vezes não é um problema que a gente tem, mas às vezes é só uma questão de você não ter acordado bem naquele dia. Não dormiu bem, tá preocupado com alguma coisa da família. Claro. Humanidade. Exato. Humano não é... Perfeito. Mas e quando a empresa faz a gente levar esses problemas para casa? Olha só, a gente estava falando de como impacta lá na empresa. E quando a empresa, né, deixa a gente carregado a ponto da gente chegar em casa e às vezes a gente até descompensar em casa por algo extremamente pequeno enfim, que não faria sentido para toda aquela explosão, mas a gente está tão carregado por conta de problemas, por conta da equipe que falhou, por conta de clientes que são insuportáveis. Né? Imagina, lá, tem isso lá? Lá a gente tem clientes criteriosos, a gente chama os clientes insuportáveis, a gente chama de criteriosos, para não contaminar a equipe. Mas quando a gente escreve criterioso, na cabeça tá lá, insuportável. Porque tem toda essa questão lá, né, de sucesso do cliente que a gente tem. É até uma questão cultural mesmo da gente, mas a gente bota ali 2 bombinhas do lado, sabe? Na tag, na etiqueta, 2 bombinhas pra gente identificar que aquele muito criterioso tem 2 bombinhas do lado, então já sabe que a qualquer hora explode. Mas tem cliente que tira muito, né, a nossa paz mesmo, assim, em algum momento. O cliente, ele tá estressado, eu falo muito lá na empresa, eu digo, gente, olha só, o cliente tá cheio de problemas. Às vezes ele não tá vendendo, às vezes ele tá vendendo, mas não tá tendo lucro. Às vezes ele tá com parcelamento, às vezes ele tá sem parcelamento, às vezes ele tá endividado no banco e às vezes ele tá tão angustiado com tantas coisas que quando ele vê um canal para descarregar toda aquela frustração dele e até transferir um pouco da responsabilidade e da culpa que ele sente porque a empresa dele não está dando certo ou está com algum problema, né, e a contabilidade está totalmente ligada ao negócio, então ele acaba tentando transferir. E a gente tem que se blindar, porque ser empático não é sentir a dor do outro, porque a gente nunca vai sentir a dor de ninguém, mesmo que a gente esteja passando pela mesma situação que o outro já passou. A dor dele foi de um jeito, a minha pode até ser próxima, mas não é igual. Quando eu falo de a gente ser empático, a gente tem que acolher a dor do outro, tem que acolher a necessidade do outro e tentar ajudá-lo. Porque se a gente for receber tudo que as pessoas despejam na gente, a gente acaba ficando doente. Mas claro que a gente não consegue se blindar totalmente. Então, já aconteceu assim, até recentemente, de eu receber assim umas mensagens ou entrar numa reunião com uma cliente que fala determinadas coisas que machucam a gente, né? A gente não percebe que machucou. E quando chega no final do dia, você está ali acumulado com um cansaço. Quando você vem perceber, foi exatamente algumas questões. Eu lembro que, recentemente, tá? Nem tem muito tempo, eu entrei numa reunião online com uma cliente, e a cliente, ela é uma pessoa extremamente pragmática e com uma comunicação até grosseira, assim. Mas é o jeito dela. Isso está justificado, né? Porque é o meu jeito, né? É o jeito dela. E ela fica falando comigo, meu filho, olha, eu adoro você. Você é muito maravilhoso. Eu adoro conversar as coisas com você. Mas também quando ela tem que dizer alguma coisa, ela diz que ela vai arrebentando tudo. Ela nem sabe bem o que está dizendo. E nesse dia, ela falou algo que ela já tinha dito coisas até um pouco mais rudes, assim. Mas ela falou algo que me impactou. E eu
na hora eu estava tão com a cabeça tão cheia de coisa que eu não soube conduzir aquilo. E normalmente eu sempre tenho uma resposta no momento certo, mas naquele dia eu deixei passar. E falava muito da equipe. E eu me senti muito mal por não ter defendido a minha equipe. Mas até então, descobri que eu estava muito mal por não ter defendido a equipe, pela forma com que ela acusou eles. Eu só descobri 2 dias depois, quando eu estava no yoga. E me veio uma sensação, a vontade de chorar, assim. E eu já passei por coisas muito mais graves até, sabe? E que não me ocasionaram uma reação daquela. Mas sabe quando você, de repente, às vezes está um pouco mais sensível? O copo já estava cheio. O copo já estava cheio, uma gotinha transbordou. Exatamente isso. E eu levei isso para casa. Tanto que eu lembro que eu passei uns dias assim, 2 dias eu passei, eu conversava muito com o Alan e falava, Alan, não sei o que está acontecendo, mas o que ela me falou, alguma coisa que ela falou me fez mal. E eu não sei o que foi. E aí, quando eu fui para o yoga, que eu estava meditando, que eu voltei para casa, eu falei para ele, eu já descobri o que foi. Eu não defendi a minha equipe. E eu nunca deixo isso acontecer, é muito difícil. Então, isso me fez mal, porque e durante a meditação, eu lembrava muito do rosto de algumas pessoas da minha empresa de contabilidade, que trabalham dos colaboradores, de alguns colaboradores que tinham sido acusados. E aquela sensação de eu não ter defendido quem está comigo, me deixou muito angustiado. Então, eu cheguei a chorar no yoga, para você ter ideia. E ela você chegou a falar com ela? Então, eu cheguei a falar com ela, pedi uma reunião com ela, e aí ela disse, não, mas eu tô indo amanhã aí. Quando eu cheguei, que eu entrei na sala de reunião, ela estava praticamente abraçada com uma, elogiando a outra, dizendo que amava ir para lá. Eu fiquei, meu Deus, eu perdi o time. Não tem mais o que falar, não perdi o time. Eu falei até assim, você quer ajuda? Ela falou, não, de jeito nenhum, viu? Eles são muito maravilhosos. Eu falei, tá, ok, mas já estou preparado para a próxima. Mas é uma pessoa assim, é uma cliente importante, ela é muito querida, mas ela também é muito inassertiva. E veja, eu levei isso para casa, tanto que o Alan fala, nunca deixa teu yoga. Mas eu ia dar, acho que uma dica parecida, eu acho que se chegar em casa e tá estressada, vai correr na rua. Porque é onde você vai pensar você mesmo e você vai resolver tudo. Perfeito. Mas é bem isso. É bem isso. Vocês já levaram muita coisa para casa? Descompensaram em casa por conta de... Olha pra mim. Você acha que isso acontece? Eu acho que com você não. Você é tão perfeita, amiga, que eu acho que não. Eu acho que a Adriana é assim. Ela chega em casa... Ela abre a porta, entra, ela olha pra fora e diz tchau pra vocês, com os problemas, fecha a porta. Brincadeira, amiga. Brincadeira, você é muito humana pra conseguir fazer isso, né? Pois é. Então, assim, lógico, gente, quem não? Eu levei muitos anos fazendo terapia pra conseguir desconectar. E o aprendizado, ele veio com a terapia, mais maturidade. De fato, esse trajeto, rituais, né? Então, eu tenho mesmo, por exemplo, agora trabalhando com maior frequência no home office, eu precisei criar um ritualzinho. Claro. Porque quando você está na empresa, que você sai da empresa até você chegar em casa, você tem um tempo de digestão para desconectar de um papel e entrar num outro papel. Total. E, de repente, eu me dei conta ali no home office que eu abri a porta do escritório e saí, eu estava no outro papel, não tive tempo de assimilar. Dava. Eu acabei de passar ali por uma questão difícil e não consegui. Então, a questão não é não levar, né? Eu acho que a questão é a gente ter essa consciência. Como é que eu estou me sentindo? Porque... como empresários contábeis, o que não nos faltam são problemas. Eu costumo falar, não é à toa que eu faço 2 terapias. 2? Por falta de uma, eu faço 2. Validar uma. Duas. Validar e tem alguns criteriosos que eu respondo assim, ele fala, eu não consegui te falar com você, eu falei, eu estava ocupada, eu estava na terapia para melhor atendê-lo. Por você. É por você. Que me enlouquece. Isso. Uma terapia para resolver as questões de casa. A outra terapeuta da Adriana é para resolver as questões do trabalho. É uma coisa maravilhosa. Eu falo o seguinte, 500 CNPJ. Se tiver um problema por dia, já tem mais problema do que um ano tem de dias disponíveis. Então, é importante a gente se observar e a gente administrar. E alguns rituais eu gosto de fazer. Então, por exemplo, realmente, antes de sair do trabalho, dar aquelas respiradas e falar, Adriana, empresária contábil, Adriana mentora, ou Adriana, fica aqui e agora é hora da Adriana ser mãe, ser esposa. Nem sempre é tão fácil e é por isso que a gente precisa procurar
ajuda, procurar se ajudar, seja com yoga, seja com corrida, seja com terapia, seja com tudo isso junto e misturado, porque é isso, se nós somos uma pessoa, como que a gente pode, né? A gente vai, o simples, o mais corriqueiro, a gente vai administrando, mas tem hora que tem algumas coisas que pegam mais fundo, né? Eu costumo falar o seguinte, às vezes eu atendo clientes, normalmente quando chega na gente é porque a situação já é complicada, e o pessoal fala, nossa, mas você levou tão bem. Eu falo, é porque eu olho para a pessoa e falo, as pessoas mais difíceis são as pessoas que mais precisam de amor. Verdade. Então, a pessoa está berrando e eu estou tentando mandar amor para ver se fica menos difícil. Mas tem gente que exagera, né? Exagera. A gente que exagera demais. Você falou, e aí haja amor, não dá. Não dá. Não sei nem se quero dar esse amor todo à pessoa. De levar o problema para casa, mas então meu marido, ele é o meu termômetro. Eu falo que ele tem uma amiga. Eu falo assim, se eu tô saindo muito fora do eixo, você me avisa, me dá um conselho, porque às vezes a gente também tá saindo e nem percebe. Quando vê você tá gritando, não, mas peraí, eu tô falando, não tô gritando por causa disso, né? Porque eu não tô bem. Então, às vezes se reconhecer, às vezes não é fácil. Então, se você tem pessoas que são termômetros, não, peraí, ó, não é assim. Você volta para onde você tava. Perfeito. Então, é importante ter essas pessoas também para te guiar aí no caminho. Com certeza, tenho certeza absoluta disso. Eu falo porque lá em casa também, o Alan de vez em quando fala, Fabiano, calma, porque assim, o que é que acontece, né? Veja, eu encontro razão em muitas coisas e eu aplico a razão em muitas coisas, é uma característica minha. A Adriana é minha amiga, né, há bastante tempo e me conhece, a gente já conversou sobre coisas muito profundas, né, amiga? E o que acontece? Eu sou uma pessoa que, apesar das pessoas olharem para mim e me acharem muito emocional por conta da simpatia, né? Eu tento ser o mais educado e cuidadoso possível. Eu sou uma pessoa muito racional. E eu encontro essa razão, inclusive, para que eu entenda o quanto é importante você ser cuidadoso com as pessoas, o quanto você precisa ser educado, carismático, você ser sorridente, o quanto isso é importante. Então, eu meio que vou racionalizando as emoções e trazendo um pouco a emoção para as razões também, então vou equilibrando muito isso, mas eu sou muito racional. Tanto que nas situações mais difíceis, eu estava falando em um episódio sobre isso, eu sou muito bom para tomar decisões em situações muito difíceis, porque ativa em mim algo que eu chego a ficar frio, assim, que eu juro, assim, eu tento, às vezes eu fico pensando, meu Deus, calma, porque eu estou sendo muito racional. A Priscila, minha sócia, ela fala, calma, Fabi, tá sendo muito racional, porque assim, eu traço ali, vou resolver o que eu quero, resolver o problema, né, e isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente perde um pouco da sensibilidade, que é importante para muitas questões, às vezes até, eu às vezes me pergunto se eu tô sendo muito racional até, para me proteger, né, do sofrimento, de algumas dores, né, e veja, é importante eu adoro me autoanalisar, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô desse jeito? O Alan fala bem assim, para, Fabiano, já tá certo, tá tudo bem, você não tá bem? Eu falo, não, mas eu quero saber porque eu tô bem, eu quero saber porque eu agi desse jeito, né? E é muito difícil, porque, de fato, alguns clientes vão trazendo, a empresa, ela vai contaminando muito a gente, né? Do mesmo jeito que contagia, porque a gente adora o que a gente faz, ela também traz problemas que a gente precisa resolver, e a carga sobre o dono da empresa é muito grande, a responsabilidade é muito grande, não só sobre os colaboradores, mas também sobre os clientes. Algumas semanas atrás, o contador revoltado, o Lucas, estava lá em Maceió comigo, e teve uma cliente que estava sendo assim, ela estava sendo super intransigente com a gente, por uma questão muito simples, na verdade, ela não queria entender, e ela quis realmente, assim, ir até o fim, machucar, sabe, e aí, assim, eu já estava naquele limite, tentando deixar as pessoas conduzirem para que eu não entrasse, porque eu sabia que se eu fosse entrar, eu ia ser muito racional, e aí eu estava com o Lucas na hora, recebi uma mensagem dela, li a mensagem, falei, chegou o fim, né? Aí entrei em contato com uma empresa, falei com a minha sócia primeiro, ela disse, concordo com você, falei com o gerente financeiro, falei, olha, avisa ela que a gente vai desligar, que a gente vai cancelar o contrato. O Lucas na hora olhou para mim e falou, mas assim, quanto? Ela paga quanto? Como é que é isso? Você já vai demitir? Aí eu falei, não, já vou demitir, isso já é um processo longo que a gente está vivendo e está na hora realmente de desligar. E dá uma lavada também de alma assim, né? Poxa, que bom que eu fiz isso, né? Que bom que eu acabei com isso aqui. Aí, às vezes, a gente pensa, será que eu fui emocional demais e me irritei com aquela mensagem? Não, ao contrário, eu fui racional, eu entendi que aquilo dali
precisava acabar. Precisava encerrar aquele ciclo. Exatamente, né? A ponto de você ter uma equipe na tua empresa conduzindo algumas questões e você tá vivendo ali algo pessoal com seus amigos e de repente a pessoa ainda tá mandando mensagem para você e eu lembro assim, claramente faz pouco tempo, eu falei, tudo bem, eu já entendi. Ela voltou com uma mensagem de novo na mesma hora e falou, então só para deixar claro, a gente não concorda. Ok, tudo bem. Eu acho que tem tudo a ver, né, com a cultura da empresa. A questão voltando um pouco da segurança. Pensando em tudo que passou, a segurança das coordenadoras, elas sabiam, não, vai dar tudo certo, porque a gente já passou por tanta coisa, e eu tenho segurança que vai dar certo, apesar de ser uma doença, você não tem ali como prever. Mas eu acho que isso, meu pai também passa muita segurança. Não, peraí, vamos resolver o problema. Não é apontar o culpado, mas ser um resolvedor, sei lá como seria a palavra, de problemas. Claro. Então, quando a equipe sente isso, ele tem a segurança de trazer os problemas, não colocar dentro da gaveta. Perfeito. Então, conversar sobre isso é importante. E eu acho que também nesse momento que eu passei foi isso. Nossa, a gente já passou por tanta coisa, então eu tenho segurança. Eu sei que você vai ser forte e vai passar por isso e a gente está junto. Então, eu acho que refletindo da cultura da empresa, eu acho que tem a ver com isso. Segurança é muito importante. A segurança, né? Eu acho que isso é conquistado no dia a dia mesmo. As coisas vão acontecendo, as decisões que a gente vai tomando. Muitas questões mesmo. Essa demissão dessa cliente foi também uma coisa que estava voltada para a nossa cultura, né? Já estava ali mexendo muito com o nosso financeiro, no sentido o gerente financeiro também, a assistente dele, os dois conversando com ela, e ela totalmente resistente, sendo muito grosseira, inclusive, com eles, entendeu? Então, a empresa precisa se posicionar, porque eu estou falando enquanto Fabiano, que não está levando o problema para casa, ou que está levando o problema para casa, que são graves, mas imagina que o meu colaborador também vai levar. Também. Então, eu preciso protegê-los, porque eu sei o peso que é isso. E tem a ver com aquela cliente que você falou, né? Da questão de, na hora eu podia ter defendido aqui minha equipe, eu não fiz isso. Tanto que eu nem falei para a equipe, porque... É melhor não falar. E é também porque transmite uma segurança aí no seu posicionamento. E eu não falei, então acho que por isso também sente a culpa. Como eu não falei, eles se sentem seguros porque eu estou me posicionando. Então, se posicionar é importante. Muito. Se a gente se posiciona, é como se a gente esvaziasse um pouco. Passei por uma situação recente. Eu estava num evento, ia palestrar e tinha que fazer uma conversa com uma cliente. Eu liguei para a experiência do cliente. Falei, olha, acompanha o time da operação. Eu não vou conseguir, então você acompanha. Mas teoricamente, gente, um assunto tão pequeno. Sim. Só que tem gente que não tem, enfim, bom senso, zero. E aí eu pedi para a pessoa acompanhar a reunião. Saí e quando eu voltei, eu fui dar uma olhada na gravação da reunião. Aliás, a pessoa me mandou uma mensagem. Depois olha a gravação da reunião porque eu não fui bem na reunião. E eu fui olhar essa gravação. E essa cliente, ela tinha sido tão mal educada, tão grosseira, tão... Deselegante é pouco. Deselegante é muito elegante para falar, para representá-la. Que na hora eu fiquei arrasada. Mas sabe arrasada a ponto de acabar a sua noite, Sim, no claro. outro dia Sim. eu tive que realmente vestir o papel de administrar o que eu tinha que administrar, porque era um papel. Mas assim que eu voltei para a empresa, eu sentei com essa minha gestora, sentei com outro gestor, sentei com o Jorge do meu lado, que é o meu sócio e é o fundador. Falei, olha, eu vou repetir para vocês que o Jorge o que o Jorge um dia disse a mim que tem a ver com a empresa. O cliente tem razão quando ele tem razão. Em hipótese alguma, aceitem ser desrespeitados, aceitem que as pessoas gritem com vocês. Se nós estamos errados, nós pedimos desculpa e nós vamos consertar. Agora, desrespeito não é para aceitar. Não é para aceitar, perfeito. E aí nós desligamos também essa empresa, até porque a empresa, de alguma maneira, ela tentou usar o meu nome, não, porque eu conheço a Adriana, intimidar o time. Nada dói mais do que isso, claro. Porque foi uma sensação horrível e que compromete, né? Totalmente. Mas tomar atitude depois faz toda a diferença e direcionar o time no sentido de que
não, você tá certa. O problema não foi você. Não foi você. Não é Exato. porque é cliente que tá sempre certo. Claro. Não, o cliente tá certo quando tá certo. Quando está certo. Falta de Nem respeito. sempre o cliente tem razão. Não. Ele só tem razão faz quando sentido. ele tem razão, não é verdade? Isso mesmo. Gente, adorei o nosso papo. Passou muito rápido. Olha, já acabou mais de 1 hora já. Mais de 1 hora já. Gente, Isso é um absurdo. um absurdo. Achei um absurdo também. Mas Errado estava tão boa a nossa conversa. E eu disse, meu Deus, não é possível. Será que aquele relógio deve estar errado ali? Não é possível. Adorei, muito obrigado. Mesmo assim, uma honra muito grande. Adorei ouvir vocês. Né? É muito bacana quando a gente consegue perceber que aquilo que a gente acredita também faz sentido para outras pessoas. E o quanto é importante a gente ter essa consciência de que nós somos seres humanos, que não dá para separar completamente, né, esses dois mundos, o profissional e o pessoal, e que a gente precisa, na verdade, aprender a gerenciar esses dois mundos, sabendo que eles vão, sim, de alguma forma participar um do outro, mas gerenciando de uma forma com que isso aconteça de forma equilibrada. Isso é importante, né? Obrigado, gente. Estou muito feliz. Gostaram daqui? Tá bonito? Tá lindo. Tá lindo, Gente, né? nome lindo, cheio de significado, ambiente tão sofisticado, Sofisticado, né? mas também para receber como sempre. convidadas assim, tem que ser assim, lindo, sofisticado, né, minha gente? Quero receber vocês de novo depois, tá? Pra gente conversar mais sobre isso. Muita coisa. Muita coisa. Né? Olha, eu não tô conseguindo, desde ontem que eu não consigo fazer 50% do roteiro. Meu Deus do céu. Mas olha, foi um prazer. Foi incrível estar aqui com vocês. Realmente passou muito rápido. Muito rápido. Eu achei, sim, que passou rápido demais. Eu tô achando que alguém boicotou a gente nesse cronômetro. Será que a Carol adiantou ali aquele relógio? Não é possível. Mas foi incrível, é sempre muito incrível, né? Estar com pessoas que inspiram tanto. E vocês me inspiram. Muito obrigada. Obrigado. Foi É incrível. recíproco. Obrigada mais uma vez, Fabiana, aí, pela oportunidade. Eu acho que eu também gostaria de falar, seja você mesmo. Eu acho que quando nós somos a nossa essência, tudo flui melhor. E por você ser do jeito que você atrai tantas pessoas pelo seu conhecimento, pela pessoa que você é. Obrigado. A autenticidade é tão importante, né? Fundamental. E quando a gente descobre que só tem uma vida, isso passa a ser ainda mais melhor. Fundamental. Estou saindo daqui, hoje com certeza um ser humano muito melhor, viu? Por causa de vocês, por tudo que vocês compartilharam aqui. Muito obrigado.